Muito bem, então, pessoal, hoje eu gostaria de gravar um pequeno vídeo falando de um assunto muito relevante. Durante a minha caminhada cristã, durante, o exercício do meu ministério ao Senhor, eu cheguei a algumas conclusões e alguns entendimentos acerca de muitas coisas. E é claro que a experiência vai moldando e auxiliando nestas coisas. E também com a minha capacidade de observação, de estar sempre atento às coisas que estão acontecendo e também ver exemplos e acontecimentos da vida de outras pessoas, isso também me trouxe, muito entendimento acerca de como as coisas funcionam. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu senti a necessidade de gravar um breve vídeo para aquelas pessoas que estão querendo iniciar no ministério da pregação da palavra, né? Você que tem sentido que o chamado específico feito por Deus a você é a pregação da palavra. E nós não podemos negar que no Novo Testamento fica muito bem claro que existe sim uma centralidade, da pregação na vida e no exercício das funções da igreja, né? Atos dos Apóstolos deixa bem claro que os apóstolos viam o ministério da palavra como algo excelente e que precisava ter todo o apreço, todo o zelo e todo o cuidado para que fosse desempenhado de forma excelente e para que Deus realmente salvasse as almas através da pregação da palavra. E a própria Bíblia vai dizer que aprove a Deus salvar os homens pela pregação. Então a pregação é o ponto central quando se fala em propagar o evangelho. Músicas, encenações teatrais, todos os outros artifícios utilizados podem auxiliar, sim, mas o ponto central ainda é a pregação, a ministração da palavra. E música pode conter pregação? Pode, mas uma música não é uma pregação. Por mais que você tenha alguns exemplos e testemunhos de pessoas que afirmam ter vindo à fé cristã por ouvirem um determinado louvor, esta não é isto não é um exemplo para você justificar, então, a supressão da palavra, em substituição pelos louvores, por centralizar mais os louvores, tá? Não, nós temos esse ponto crucial, quando você lê autores sérios, pregadores sérios que realmente fizeram uma grande obra para Deus, você vai ver que eles vão sempre enfatizar a necessidade de se colocar a palavra no seu devido lugar, a centralidade do ministério e exercício da igreja na proclamação do evangelho é a pregação. E não somente a proclamação, mas também no desenvolvimento da fé dos fiéis, e nas suas capacitações para o exercício, seja ele qual for, e também para a sua vida cristã cotidiana, A palavra de Deus, ela abarca todas essas coisas e ela nos foi dada justamente para agir em todas essas coisas. Então, o que que nós temos que falar para aquelas pessoas que querem, estão desejando iniciar então o ministério da pregação? Primeira coisa, busque ao Senhor, Primeira coisa, se você tem sentido essa vocação, esse chamado para ministrar a palavra, primeira coisa de tudo, busque ao Senhor. Não se apresse atrás de oportunidades, porque se Deus te chamou, Ele vai ter que te capacitar. Claro que a capacitação ela não vem toda antes de você iniciar no ministério da pregação. Porém, nós não podemos negar que para você iniciar o ministério da pregação, você precisa ter tido uma certa capacitação pelo Senhor. Primeira coisa, você tem que ter experiências com Deus, você tem que ter uma vida de oração e você tem que ter uma vida de leitura e estudo sistemático, organizado e disciplinado da palavra do Senhor. Ninguém que afirme ser um pregador usado por Deus vai negligenciar a sua responsabilidade como estudante das Escrituras. Ele precisa estar constantemente nas Escrituras, não somente para criar esboços de pregações. Não, ele vai ter que atingir a capacidade, de apreciar as Escrituras, tá, para vivê-las.
E aí sim, com base nessa vida produzida pelas Escrituras, ele vai conseguir então transmitir nas suas pregações. Então, o pregador, ele precisa entender isso. Antes de sair pregar, ele precisa ter uma capacitação. Muitas pessoas utilizam aquele texto que diz que Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Ele chama os incapacitados e os capacita. Ok, isso é verdade. Porém, isso não é um ato sobrenatural que não requer nada do ser humano, né? Deus não vai pegar alguém que não é e transformar em algo sem que essa pessoa faça nada a respeito. Nós temos muitos casos de pseudo-pregadores, pseudo-ministérios e até mesmo que fazem sucesso, porque nós estamos no tempo do fim e tudo que não presta faz sucesso, né? E tudo que presta é rejeitado. Então, tudo que não presta faz sucesso e vai muito bem. Isso chama muita atenção das pessoas, né? Novos pregadores vê pregadores absolutamente irreverentes, pregadores que não têm compromisso com as escrituras, que não têm compromisso com a interpretação correta das escrituras, a exposição correta das escrituras, que ganham cada vez mais agendas, né, estão cada vez mais em congressos, tratados como celebridades, e isso chama muita atenção dos novos pregadores. Por quê? Porque eles acham, ou eles são induzidos a fazer o mesmo, né? Eu não preciso estudar, eu não preciso ter esse compromisso, basta falar essa mesma ladainha que eles falam e dá certo, né? Então aqui você já faz uma distinção entre aqueles que realmente são pregadores, que têm compromisso com a vontade de Deus, e os pregadores que estão apenas fazendo o seu pé de meia, né? Estão apenas valendo-se das escrituras para o enriquecimento, literalmente enriquecimento, tá? E também para a autopromoção, né? Para viver nesse negócio dos congressos, né, de viagens de avião, né, sempre sendo tratado como celebridade, e as pessoas acabam amando isso. Tem muitos pregadores que amam isso, né, e eles vão fazer o que for necessário para manter isso. E se precisar dar o que as pessoas querem, eles vão fazer, e é o que estão fazendo. Mas o pregador, ele não dá o que as pessoas querem. Ele entrega aquilo que Deus quer que seja entregue, tá? Então, o pregador, embora exista sim essa responsabilidade do pregador de escolher uma mensagem, estudar uma mensagem, aqueles que têm, né, uma comunhão com o Espírito Santo serão guiados por ele para ministrar aquilo que a igreja precisa ouvir. Agora, aqueles que não têm, estão apenas preocupados em fazer sucesso, eles vão deliberadamente utilizar das escrituras para alcançar os seus objetivos. E você tem milhares de técnicas de manipulação, né, de excitação de auditório, que eles são utilizadas nos púlpitos, tá? E as pessoas acham que é o mover de Deus, que é unção, que é graça, que é espiritualidade, mas não é nada disso. É apenas manipulação de um auditório que quer ser manipulado, né? É apenas a manipulação de pessoas que querem aquilo ali. Eles não querem a palavra, eles não querem compromisso com a verdade. Eles querem ser entretidos por um certo período de tempo, contanto que isso atinja suas emoções, né, naquele momento específico, e depois eles saem do culto e nem sabem o que foi pregado, e absolutamente não foi pregado nada, porque aquilo não é pregação, então eles só vivem disso, né, vivem dessas emoções de congressos e cultos especiais que são fervorosos apenas à carne, né, satisfatórios apenas à carne, ainda que tenham palavras direcionadas a Deus e coisas assim, mas é somente satisfação da carne. Então vamos lá, voltando aos conselhos para novos pregadores. Primeira coisa, então, busque a Deus. Busque a Deus, né? Você não sabe o que você precisa saber, você não entende ainda das coisas. Você entende que você precisa, né? E aí você se vê como incapaz. Beleza, já é um bom pré-requisito para um bom pregador, ver a si mesmo como incapaz, né? Entender que a responsabilidade é muito grande, o que deve ser feito é muito grande, salvar almas, levar o evangelho, levar a palavra de Deus é algo realmente que é uma grande responsabilidade, tá? Muito antes de privilégios é responsabilidade, porque a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado, muito se lhe pedirá, né? Então, se você vai ter oportunidades para pregar a palavra do Senhor, entenda que você vai ser responsabilizado por isso.
Haverá um peso muito grande sobre as tuas costas para exercer esse ministério. Porém, isso não é para você ficar com medo de fazer, né? Não pode fazer como aquele rapaz da parábola dos talentos que recebeu um talento e entendendo, temendo o seu senhor, pensou assim: acho que o melhor que eu posso fazer é enterrar esse talento, né? Porque aí eu vou entregar ele de volta, né? E o meu senhor não vai se incomodar porque eu não corri o risco de perdê-lo, não fiz nada. Eu simplesmente preservei aquilo que eu recebi e entreguei de volta, né? Só que ele foi repreendido por Deus. Por quê? Porque ele disse: olha, se você sabia a minha vontade, se você me conhecia que eu era um senhor severo e tal, por que você ao menos não colocou no banco, então, para que rendesse alguma coisa, né? Então, o temor excessivo também faz com que a pessoa não exerça nada para Deus, né? E quantas pessoas realmente entendem o chamado, né? Entendem que foram chamadas por Deus, ouvem a voz, mas tem esse temor excessivo, né? E o temor excessivo, às vezes, fantasiado de como é que eu posso falar? De retidão em relação a Deus, não é retidão em relação a Deus, mas de uma reverência excessiva, né? Tipo assim, não, eu sei que a obra é grande, eu sei da responsabilidade, portanto, eu prefiro não fazer para não fazer errado, sabe? Porque eu não quero ofender a Deus, eu não quero falar coisas erradas, eu não quero pregar heresias, então eu não faço. Mas você vai ser responsabilizado por isso também, porque se Deus te chamou e te escolheu, você tem que exercer, você tem que desenvolver, porque será responsabilizado tanto por fazer de forma errada quanto por não fazer, tá? Outro ponto importante: pregador é pregador, né? Aquele que tem o chamado, aquele que é vocacionado e aquele que começa a aceitar oportunidade para pregar a palavra de Deus, ele precisa assumir isso como uma responsabilidade pessoal e entender que ele de fato é um pregador, tá? Por que que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que recebem oportunidades para ministrar a palavra, mas estão sempre se desculpando dizendo que não são pregadores, né? E às vezes você vê a pessoa subir no púlpito e diz: olha, eu vou pregar, mas eu não sou pregador. Bom, então desce do púlpito. Porque as pessoas ali, o mínimo que elas merecem na hora da pregação é ouvir um pregador. Você talvez não seja um pregador semelhante a outros pregadores que você talvez admire, que você olha por aí, né? Você talvez não tenha a mesma desenvoltura e ainda não tenha o mesmo ministério que eles. Ok, mas mesmo na sua simplicidade e nas suas limitações, se você levantar para pregar a palavra do Senhor, você é um pregador e pregue a palavra do Senhor, né? Quando você for preparar o sermão, quando você for a Deus em oração buscando uma palavra, vá nessa convicção: eu fui chamado para pregar e eu vou pregar. Eu fui chamado para pregar a palavra e eu vou pregar a palavra, mesmo dentro das minhas limitações, mesmo com as minhas imperfeições e mesmo com meus erros, né, e equívocos que eu posso cometer ainda por causa da questão da imaturidade e despreparo, porque talvez, né, estamos falando aqui a iniciantes. Você tem que ter essa convicção, tem que ter essa convicção que você é um pregador. Isso faz muita diferença. Não para você se tornar um arrogante, né? Ou egocêntrico e prepotente, não. Mas para você firmar o seu passo e você ter mais convicção, mais autoridade. Então, se Deus colocou aquele púlpito nas tuas mãos e aquele público para te ouvir, você é o pregador. Assuma isso, tá? Assuma essa responsabilidade. E isso também para você que ainda não tem oportunidade. Assuma isso, né? Se Deus está te chamando, já te falou de inúmeras formas e você sente essa inclinação para a vocação da pregação da palavra, assuma isso. Comece a se organizar em relação a isso. Porque não adianta, se Deus te chamou para pregar e você sente isso e está só esperando a oportunidade daqui a 10 anos, mas você não vai fazer nada nesses 10 anos em relação a isso, você não vai se especializar, você não vai fazer um bom estudo da palavra, um estudo sistematizado, você não vai ler bons livros, você não vai se orientar em relação a tudo aquilo que Deus já produziu através dos seus homens de Deus durante a história, que ficou aí como literatura para você pesquisar, para você ler, para você se informar. Como assim?
né? Aí você está cometendo um erro da negligência, né? E aí sim, você talvez, quando começar a pregar e receber as oportunidades, você vai estar absolutamente incapaz de fazer, e vai fazer errado, vai fazer relaxadamente. E isso vai ser prejudicial, tanto para você que será cobrado por isso, quanto para as pessoas que te ouvem, né? Que elas estão ali, como eu disse, o mínimo que elas merecem é receber uma palavra realmente vinda da parte de Deus, vai ouvir você, que não tem a palavra, não tem a experiência e não tem a capacitação por causa da própria negligência, tá? Então vamos lá. Para aqueles que ainda não receberam as oportunidades, mas sentem aquele desejo ardente no seu coração, comece a trabalhar. Comece a se organizar, comece a estudar. Ah, mas eu não gosto de ler. Bom, se você não gosta de ler, eu já digo, você não foi chamado para esse ofício. Eu vou dizer de novo, se você não gosta de ler, você não foi chamado para esse ofício, porque um pregador lê. Ele precisa, ele necessita ler. Primeiro de tudo a Bíblia. Primeiro de tudo as Escrituras, né? Você, quando está iniciando, é normal, mas lembra que eu falei que antes de você começar a aceitar oportunidades é bom você ter uma pequena capacitação? Justamente, o mínimo que te pede, o mínimo que é exigido é você ler a Bíblia toda, né? É você ter um conhecimento, ainda que breve, ainda que limitado, mas de todas as Escrituras. Por quê? As pessoas que não leem, elas não sabem fazer as concordâncias, as junções, né? Não sabem, né? Os textos que corroboram um com o outro, não conseguem fazer as conexões. Tá? Então isso é muito difícil, isso é muito limitador. Né? Ele vai limitar muito o enriquecimento da tua mensagem por falta de referências. Tá? Então você tem que ler, comece a ler. Tá? Mesmo sem vontade, mesmo contra a vontade, tá? Comece a ler, tá? E aí, conforme você vai lendo e criando esse hábito de leitura, você vai ver que as coisas vão começar a melhorar, tá? Outra coisa, pesquise bons livros. Pesquise, peça auxílio, peça indicação para pessoas, né, idôneas de bons livros, tá? Porque quando você fala em leitura, você tem que saber o que ler, em que ordem ler, tá? E em qual velocidade ler, tá? São três coisas básicas que você tem que saber sobre a leitura. O que você deve ler, em qual ordem você deve ler e em qual velocidade você deve ler, tá? Então essas coisas são básicas, básicas, tá? E um bom pregador, ele vai pesquisar, ele vai se aperfeiçoar, tá? Mas isso é um processo. Existe o pré-requisito, que é aquela preparação prévia para a pregação, para iniciar no ministério da pregação, e existe o desenvolvimento contínuo que vai melhorando conforme vai passando o tempo. Tá? Então, as duas coisas. Então, não espere que você vai chegar na sua primeira oportunidade pregando como alguém que prega já há mais de 10 anos, né? Entendendo e falando com tanta facilidade ou propriedade como alguém que prega com mais de 10 anos. Você não vai conseguir, tá? Então, você precisa do conhecimento prévio, que é o requisito pré-requisito para começar, mas o aperfeiçoamento vem com o tempo. Tá? Então não fique se comparando com pregadores mais experientes. Você pode utilizá-los como experiência ou como exemplo, né, como ideal a ser alcançado, mas você não pode comparar-se a eles. Tá? As comparações são lícitas e são boas em muitos aspectos. Por quê? Porque se o tempo está passando e eu de fato não estou me aproximando desses pregadores, então aí eu estou com algum problema. Eu preciso ver o que está acontecendo na minha vida, que eu realmente não consigo me aproximar destes homens, né, do ministério que eles tiveram. Agora, eu também não posso fazer disso um autoflagelo em que eu acabo me limitando e me frustrando e acabando até me desanimando, tá, de fazer a obra porque eu não consigo ter o que eles tiveram, ou fazer o que eles fizeram, ou ter o sucesso, o êxito que eles tiveram. Tá? Então isso tem que tomar cuidado, tem que ser muito bem dosado, porque as coisas acontecem no seu devido tempo, tá?
Outra coisa que eu gostaria de dizer dentro desse breve vídeo, tá, que já tem quase 20 minutos, tome cuidado com as referências, tome cuidado com quem você admira, tome cuidado com quem você ouve, tome cuidado com quem você observa e utiliza como exemplo. Por quê? Porque os dias atuais são dias problemáticos. Nós temos dezenas e centenas e milhares de péssimos exemplos, só que são pessoas muito bem-sucedidas, pregadores de sucesso, pregadores de renome, pregadores que estão nos grandes congressos, pregadores que estão aí com ministérios, né, que todo mundo admira, que diz assim, nossa, como eu gostaria de ter algo como ele tem. Só que são pregadores vendidos, pregadores que não pregam a verdade, pregadores que são manipuladores, pregadores que abusam da sua posição como pregadores, sem compromisso nenhum com o ministério, não congregam, não são exemplo para nada como cristãos, mas são pregadores de sucesso, né, que recebem cachê alto para pregar nos grandes congressos por aí. Tá? São pregadores que não merecem ser ouvidos, muito menos admirados, muito menos ainda seguidos, tá? Então essa essa realidade, ela é bem problemática, tá? Nós estamos sim nos tempos trabalhosos que Paulo profetizou. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E uma coisa que você vai precisar buscar é discernimento, né? É uma das coisas que você tem que buscar muito é discernimento. Vá sempre humildemente, né, diante de Deus e busque, peça discernimento. Porque num tempo de tantas coisas estranhas, tantas falsificações muito bem feitas, é muito fácil as pessoas se iludirem, né? É muito fácil as pessoas se enganarem e é muito fácil as pessoas seguirem falsos e mentirosos, tá? Que parecem ser, que brilham como sendo, mas não são. Tá? Então o discernimento é extremamente necessário. Por quê? Porque se você errar no começo da sua caminhada em relação às tuas referências, o final da sua caminhada vai ser desastroso, né? O final da sua caminhada vai ser absolutamente desastroso. Talvez você até adquira o sucesso que essas pessoas adquiriram. Talvez você até alcance os lugares que elas alcançaram, mas o fim delas também vai te alcançar, né? Porque estes homens terão que prestar contas da negligência, da deturpação, do engano, da falsidade, da falsificação, né, que eles fizeram, tendo um ministério tão grande como tiveram, uma oportunidade tão grande de salvar almas, mas deram o que eles queriam, iludiram esse povo, né? Entraram nas festividades, né, gritando paz, paz, como os sacerdotes do Antigo Testamento, quando não havia paz, né? Homens que curam levianamente a ferida do povo, né? Que vão ali nos finais de semana apenas para massagear, né? E não é nem massagear o ego das pessoas, mas é massagear ou satisfazer essa ânsia, né, por uma espiritualidade vazia de compromisso, né, uma espiritualidade vazia de santificação, retidão e separação do mundo. É apenas aquela festa do final de semana, que é muito bom para os corações, que enche de emoção, que chora bastante, sapateia, pula e rola no chão. Mas na segunda-feira são pessoas que não estão mais próximas de Deus. Tá? Isso é um câncer que tem entrado nas igrejas modernas. Então você tem que ter muita sabedoria e muita humildade para pedir a Deus discernimento das coisas. E o discernimento vai te fazer o quê? Entender, perceber. E também vai te dar a capacidade de escolha. Você vai escolher. Você quer realmente esse caminho ou você vai para o caminho mais estreito, né, daqueles poucos que ainda têm compromisso e lealdade às Escrituras. E aí você também vai entender que a popularidade é muito perigosa, né? Se você busca popularidade como pregador, você vai ter que se vender para alcançá-la.
Agora, se você quer realmente cumprir com o ministério que Deus te deu, então você vai entender que não é popularidade o seu objetivo, não é alcançar milhões de seguidores e ser admirado e exaltado por milhões de pessoas. É você alcançar a vontade de Deus, poder deitar na sua cama depois da pregação, depois do culto e descansar, sabendo que aquilo que você tinha que fazer, você fez. Você não vendeu o seu ministério, você não vendeu a sua alma e você não comprometeu a integridade das escrituras para agradar um público, para que esse público te agrade, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. Então estas foram as minhas breves palavras para esses novos pregadores que querem pregar a palavra do Senhor. Valeu!